nós. E falar em tempestade, queridos, eu gostaria de falar a mensagem sobre esse tema. E falar do tema de tempestades tem tudo a ver conosco, né? Quem é que nunca passou por isso? Tempestades. Todo mundo passa. E eu gostaria de meditar a palavra do Senhor esta noite, no livro de Atos, capítulo número 27, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: Atos 27, versículo 9. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e peço mais uma vez, fala conosco.
e que o Senhor seja engrandecido e glorificado em meio à tua palavra, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como eu já havia dito, todos nós passamos por tempestades nessa vida. Nós não ficamos ausentes dos problemas e dos tufões que se levantam contra nós. E crises, meus irmãos, e tempestades acontecem por vários motivos. E acontece, às vezes, porque nós mesmos criamos. Eu acho complicado esse tipo de tempestade. E eu quero citar o exemplo de Sansão. Sansão foi aquele homem que ele criou a sua própria tempestade. De tanto brincar com as coisas de Deus. E existem outros tipos de tempestades. Podemos ver na Bíblia tempestades que próprio Deus criou, né? E existem tempestades que fazem parte mesmo das nossas vidas. Então, é uma coisa que sempre vai acontecer conosco e que nós precisamos estar sempre atentos em relação a essas situações das quais nós não estamos isentos. E o que nós lemos aqui, queridos, que Paulo ele enfrenta uma grande tempestade indo para Roma. E o que eu acho interessante em relação a esse texto, que Deus avisa Paulo. E Paulo avisa para todos aqueles aquelas pessoas que estavam ali naquele navio, para que aquele navio ficasse ancorado, e que eles não poderiam partir de viagem, porque ali naquele mar Mediterrâneo haveria de ter uma tempestade. Paulo avisou aquele povo, entretanto, ninguém deles deram ouvidos para Paulo. Ninguém quis ouvir Paulo naquele momento. A palavra de Deus nos mostra que os marinheiros, em parte, saíram por estarem impacientes. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa meditação. É a primeira lição que nós devemos aprender diante desse texto. Toda impaciência vai te causar problema. Todas as vezes que você está impaciente, a primeira coisa que você vai ganhar é um voucher para uma tempestade. Então, meus irmãos, tome cuidado com a sua impaciência. Muita gente almeja coisas e vai direto para a tempestade. Você sabe por quê? Porque não teve a paciência de esperar em Deus. Não esperou o momento certo. Nem de ficar esperando e também nem de partir. Não teve o quê? Essa paciência de esperar as coisas em Deus. Porque quando nós estamos em Deus, meus irmãos, nós temos a paciência. Mas também nós sabemos a hora de começar a caminhar e a hora de começar a alcançar, partir para aquilo que o nosso coração almeja. Então nós devemos ficar muito atentos. E falando sobre esse cenário, citando algum exemplo, que a paciência, a falta de paciência nos dá o voucher para a tempestade. Quem lembra daquela época da Avestruz Master, aqui em Goiânia? Algumas pessoas levantaram as mãos. Gente, eu me lembrei na hora, porque as pessoas ficaram com tanta vontade de ficarem ricos, de forma rápida, sem esperar em Deus, de uma forma impaciente, foram jogados para uma tempestade, porque eu conheço muitas pessoas que perderam muito dinheiro naquela época.
Eu me lembro de um amigo que quando ele entrou na Avestruz Master, ele só tinha um carro. E ali, de fato, aquele negócio começou a prosperar ele. Ele arrumou até uma noiva. O negócio estava sustância para o lado dele. Mas, de repente, a Avestruz Master evaporou. Aí ele recebeu um voucher, irmãos. Ele perdeu dinheiro, perdeu noiva, perdeu carro, perdeu tudo. Observem o que a impaciência ela causa em nossas vidas. Então vamos tomar cuidado. Quero dizer uma coisa para vocês. Deus está no controle da sua vida. E no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Não deem um passo maior do que suas próprias pernas. Tome cuidado com isso. Nós entramos muitas vezes em tempestades por culpa nossa. Tomem cuidado. Queridos, sobre esse texto, eu gostaria de refletir sobre 3 perguntas que nós podemos extrair desse momento em que Paulo está nesse navio. E a primeira pergunta que eu gostaria as 3 perguntas que eu gostaria de refletir aqui são: o que fazer para não entrar na tempestade? O que fazer quando você está na tempestade? E o que fazer para tirar você da tempestade? Nesse texto, ele nos oferece essas 3 perguntas. E a primeira delas que eu gostaria de destacar aqui: o que fazer para você não entrar na tempestade? Infelizmente, queridos, acontece com a minoria, porque a maioria ela entra na tempestade. Mas o texto ele nos dá umas orientações. Umas orientações muito ricas para não entrarmos na tempestade. Versículo 11 diz o seguinte: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Olha o engano aí. Olha o engano. Paulo avisou para o centurião: é melhor que a gente fique, porque essas coisas essa viagem vai dar problema, vai haver uma tempestade. Mas o que o centurião chamava Júlio, viu, Julião? Lembrei-me de você. O que o centurião fez nesse momento? Ele deu mais crédito para os especialistas do que para o próprio Paulo. Meus irmãos, a primeira verdade: tome cuidado com a orientação dos especialistas. Tomem cuidado. Muitas vezes, nós damos muito mais ouvidos à voz dos especialistas do que para Deus. E esse é um grande engano que todos nós possamos passar. Esse é o grande problema quando nós estamos passando por problemas, por situações difíceis. Geralmente, quando estamos passando por situações difíceis, nós ficamos com o coração atribulado. Primeira coisa que nós fazemos é procurar ajuda, correto? Procurar ajuda. Mas o problema não é procurar ajuda, é procurar onde vocês querem ajuda. Esse é o grande problema de todos nós. Muitas vezes, meus irmãos, nós buscamos, não em Deus, a orientação, mas nós queremos buscar orientações por aquelas pessoas que nós achamos que são preparadas. Não se enganem.
As pessoas, elas se enganam. As pessoas, muitas vezes, te levam para caminhos errados. Querem fazer até a coisa certa, mas elas não são deuses. Elas não são Deus. Elas são humanas. E foi exatamente o que aconteceu nessa viagem. Centurião Júlio preferiu dar crédito para os especialistas do que para o próprio Senhor. Meus irmãos, o que mais tem nos dias de hoje são especialistas, não são? Você entra ali naquele YouTube lá, eu mesmo tenho 2 anos que eu estou tentando emagrecer, aí você vai olhar lá naquele especialista lá, 10 minutos por dia, você vai ficar com a barriguinha trincada. Irmãos, tem 2 anos que eu estou lá, e nada. Esse cara me enganou. Ele devia ter falado que eu deveria fechar a boca também. Não era só fazer abdominal. Então são os pequenos detalhes, meus irmãos, que nós somos levados a uma tempestade por não ouvir a pessoa certa, que é a pessoa de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque nós temos a tendência sim, de ouvirmos mais as orientações dos especialistas do que a orientação do próprio Deus. Amém? Então, queridos, a primeira pessoa que nós precisamos consultar todos os dias é Deus. Agora, infelizmente, existem pessoas que procuram especialistas para embasar os desejos do seu coração que está implantado há muito tempo. Isso é que é duro. Não consegue ouvir Deus, mas consegue ouvir apenas aquilo que o coração dela almeja. Aí o coração dela concorda com aquilo que o especialista está falando, aí ela sai do propósito de Deus. Então devemos tomar muito cuidado. Não deixem Deus por último. Coloque Deus em primeiro lugar. Infelizmente, muitos querem Jesus como mestre, mas não como Senhor. Outra coisa que nós podemos destacar aqui, para não entrarmos na tempestade, está lá no versículo 12, que diz o seguinte: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Meus irmãos, não siga a orientação da maioria. A maioria decidiu que o navio deveria continuar a viagem. A voz da maioria, meus irmãos, não é a voz de Deus. Vamos tomar cuidado. A voz do povo não é a voz de Deus. E graças a Deus que nós não somos todo mundo. Nós somos aqueles cristãos que temos a sabedoria de sermos sempre orientados pela voz do nosso Senhor. Eu particularmente, meus irmãos, dando a minha experiência própria, eu procuro não ser levado por ninguém, sabia? Por isso que eu oro. Por isso que eu oro, gente, não é porque eu gosto não, sendo bem honesto com vocês. É porque eu preciso orar. Eu preciso buscar o meu Senhor. Por isso que eu tenho essa disciplina de querer, de estar em oração. Para que eu não venha ouvir vozes. Porque se eu tivesse ouvido vozes nos dias de hoje,
garanto para vocês que eu não estaria aqui esta noite. Eu estava bem longe. Mas a voz de Deus sempre me direciona para o caminho certo, para o caminho muitas vezes difícil, mas eu sei que é o caminho que Ele tem para mim. E um conselho que eu quero dar para você e que eu levo para a minha vida: não ouve vozes, principalmente da maioria. Ouvem a voz de Deus. Eu tiro como exemplo o patriarca Moisés. Quando Moisés estava lá seguindo aquelas pessoas, orientando aquelas pessoas, o que ele mais ouviu da multidão? Vamos voltar, vamos voltar. Não vamos prosseguir, vamos voltar para o Egito. Mas só que ele ouvia uma voz, dizendo assim para ele: marche, marche. Você está vendo? O tanto que nós corremos risco de cair, de entrar numa tempestade, por darmos ouvidos para a maioria. Então, queridos, não deem ouvidos para a maioria, deem ouvidos apenas para o Senhor. E terceira coisa que nós podemos destacar aqui, para você não entrar numa tempestade: não siga a orientação das circunstâncias. Versículo 13 diz o seguinte: soprando brandemente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Meus irmãos, muitas vezes a circunstância, ela nos engana. Eles achavam ali naquele mar que o vento estava bem suave, bem tranquilo. E estava, porque naquele momento estava. Eles achavam, por olhar aquelas circunstâncias, se aquela circunstância favorável para eles, eles poderiam seguir a viagem. Mas a palavra de Deus diz que logo depois, eles foram arremetados para um tufão. O que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Tomem cuidado com as circunstâncias. Não sigam as orientações das circunstâncias. Nós precisamos ter muito discernimento para não entrarmos em uma tempestade por causa de uma circunstância favorável. Acautelai-vos. Essa é a palavra de Deus para vocês. Tomem cuidado. Não se movem por aquilo que vocês veem e não por aquilo que vocês sentem no coração. Se movem por aquilo que Deus direciona a você fazer. Em nome de Jesus. E se você observar, as circunstâncias de Deus são bem diferentes das circunstâncias que os nossos olhos veem. Vamos lembrar aqui da história de Josué, quando conquistou a terra de Jericó. Será que nós iríamos obedecer à voz de Josué nos dias de hoje, queridos? Vamos pensar com muito discernimento. Como é que eles destruíram ali Jericó, as muralhas de Jericó? Dando volta, cantando e fazendo barulho. Se fosse nós, Irã, eu queria pegar uma arma. Como é que chama essa arma bem potente, gente, hoje? Fuzil. Para entrar naquele muro, para entrar dentro daquela cidade fortificada. Eu ia todo armado.
porque a circunstância ali era favorável a eu carregar uma arma. Mas as coisas de Deus são diferentes, queridos. Eles não precisavam carregar nada, nenhum tipo de arma. Eles só precisavam obedecer à voz do Senhor. E ali eles obedeceram. E diz a palavra que eles deram volta. Volta, volta. E ali, na última volta, eles deram um grito. E ali os muros de Jericó foram para baixo, foram para o chão. Está vendo as circunstâncias? Então, queridos, vamos ouvir sempre a voz de Deus. Eu não posso me esquecer também de orientar a vocês sobre o seu principal inimigo, Satanás. Ele é muito estratégico para mudar as circunstâncias para você entrar numa tempestade. Satanás, ele sempre arma situações que agradam os nossos olhos e agradam os nossos corações, para entrarmos numa situação que muitas pessoas não conseguem sair. Infelizmente, elas morrem ali mesmo. Então vamos tomar cuidado, queridos. Amém? Vamos lembrar o que Satanás fez com Jesus no início da sua jornada, no início do seu ministério. Satanás apareceu para Jesus oferecendo tudo que esse mundo oferece nas mãos dele. Só que Jesus, ele olhava diferente. Jesus tinha uma vida com Deus. Jesus, ele só não entrou na tempestade porque ele era cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos estarmos cheios do Espírito, para que não venhamos cair nas ciladas do diabo e não entrarmos em tempestades que ele mesmo prepara para todos nós. Segunda pergunta que eu gostaria de destacar aqui em relação a esse texto, diz o seguinte: o que fazer quando você está na tempestade? Então agora mudou o cenário. Primeira coisa que nós falamos, o que fazer para você não entrar? Então, isso coloque no seu coração. Não siga a orientação dos especialistas, não siga a orientação da maioria e não siga a orientação das circunstâncias. Agora o cenário mudou. O que fazer quando você está na tempestade? Talvez você hoje possa estar numa tempestade. E creio que essa palavra pode te ajudar. Vamos ler versículo 15, que diz o seguinte: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Então a palavra de Deus nos mostra aqui, meus irmãos, é que nós não podemos ficar à deriva. Então a primeira resposta: não fique à deriva. E muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos à deriva quando nós abandonamos o nosso alvo, o nosso projeto de vida e a nossa visão. Então, queridos, não vamos ficar à deriva. Vamos seguir adiante. A gente fica à deriva, meus irmãos, você sabe por quê? Porque em meio à tempestade, muitas vezes, nós nos desanimamos, que é algo muito natural, que isso acontece com todos nós. Muitas vezes, quando nós estamos a uma tempestade, sentimentos brotam em nossos corações que nos levam a algum desânimo, desânimos profundos. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e nós olhamos assim, nós só vemos tempestades em nossa volta. E nós olhamos e nós não vemos nada. Para onde ir? Eu não tenho nenhuma direção. Eu não consigo olhar, não consigo ver, não consigo enxergar nada.
apenas vejo a tempestade. E aonde vem realmente esse desânimo? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. Na tempestade, não é um momento para nós nos entregarmos. Na tempestade, é o momento de nós nos posicionarmos. E foi exatamente o que Paulo fez. Ele se posicionou. Nós, meus irmãos, como cristãos, nós não podemos ficar à deriva, mas nós devemos lutar, nós devemos acreditar, nós não devemos sacrificar o nosso futuro, nós devemos buscar sim sempre uma saída, sempre há uma saída, sempre há uma saída. Essa é a palavra para você essa noite. Você que está enfrentando uma tempestade na sua vida. Sempre há uma saída, queridos. E vocês devem enfrentar essa tempestade de frente. Eu não sei se vocês já andaram de barco em meio a uma tempestade. Se você fugir da tempestade e andar o contrário à tempestade, ela vai te engolir. E se você também andar pelo lado, o barco vai tombar. Mas quando você está no barco e você encara a tempestade, você vai passar por cima da tempestade. Então aqueles que pilotam o barco, olha eu aqui, ó, ensaiando. Aqueles que pilotam o barco, está de frente o vento, o barco começa a cortar a tempestade. E o barco começa a sobressair por cima da tempestade. E é dessa forma que todos nós devemos enfrentar a tempestade. Não fugindo e nem pelo lado, mas sim enfrentando. Amém? Então, queridos, não fique à deriva. Segundo, não lance nada ao mar. Não lance nada à água. Vamos ler o versículo 18 e 19, que diz o seguinte: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Olha aí. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Meus irmãos, o texto fala que os marinheiros lançaram tudo para o mar, tudo para a água. Lançaram as suas cargas, lançaram as armações, lançaram as comidas. E eles lançaram até eles mesmos, logo mais à frente. Meus irmãos, geralmente quando estamos atravessando uma crise, nós somos tentados a lançar coisas no mar que nós não podemos abrir mão. Que são valores, que são coisas importantes para nós, princípios, família. E isso é errado. Então, meus irmãos, nós não podemos jogar nada fora. Em meio à tempestade, você não pode abrir mão naquilo que você acredita, que são os princípios dos valores do reino de Deus. Você não pode abrir mão da sua família quando você está numa tempestade. Muitas pessoas estão em tempestades, a primeira coisa que eles abandonam é a família. É errado. Muitas vezes, as pessoas lançam a sua própria vida ao mar por conta de um desespero. E infelizmente, meus irmãos, todos nós somos levados e movidos pelas emoções.
E nós devemos tomar muito cuidado com as nossas emoções. Você que está passando por tempestades, não se jogue ao mar. Não se jogue. Porque essa tempestade, ela vai passar. Eu sei que as tempestades, muitas vezes, ela demora. Ela nos traz tristeza. Ela dói. Muitas vezes, tempestade machuca a gente. A gente desespera. A gente não sabe o rumo. Mas uma coisa que nós não devemos fazer, nós não devemos nos lançar ao mar. Nós devemos ficar no navio, esperando essa tempestade passar, porque ela vai passar. Ela passa, tudo nessa vida passa, meus irmãos. Tudo nessa vida passa. Eu acho interessante, a tempestade, ela nos mostra para nós mesmos quem nós somos. E uma coisa eu sei, que se eu consigo adorar a Deus na tempestade, diante de uma tempestade, eu tenho certeza que eu vou continuar adorando a Deus pelo resto da minha vida. Se o meu caráter de cristão é adorar a Deus em meio à tempestade, eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir adorá-lo até a sua volta. Então, meus irmãos, tempestade muitas vezes mostra para você realmente quem você é. Se você é um verdadeiro adorador, se você verdadeiramente está firmado na rocha, se você verdadeiramente crê naquele que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, está governando todas as coisas, principalmente a sua vida. Então, meus irmãos, não lance nada ao mar. Terceira coisa, não se desespere. A tempestade muitas vezes faz com que nós nos desesperamos. Versículo 20 diz: e não, aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Queridos, não lance fora a esperança. Não lance fora a esperança. Existem muitas pessoas hoje que não têm mais esperança, porque elas estão desesperadas. E para nós que somos cristãos, quando nós passamos no momento de uma tempestade, e nós não temos mais esperança, quero dizer que a nossa vida é uma mentira. As nossas vidas é uma mentira. Nós vivemos uma mentira. Porque aquele que tem esperança, a reação dele é diferente. Olha o que Paulo fala nesse texto aqui. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Meus irmãos, Paulo aqui estava exortando o povo a não se desesperar. Aquele povo, havia muitos dias que não comiam. Aquele povo estava sem esperança. Mas Paulo se levantou naquele momento e
disse para aqueles que estavam com ele no navio: não se desesperem, tenham esperança. Porque você sabe qual era a esperança de Paulo? A presença de Deus na vida dele. Essa era a verdadeira esperança de Paulo. Ele tinha vida com Deus. Ele estava com Deus. E é na tempestade que verdadeiramente eu experimento se Deus está comigo ou não. Paulo tinha Deus ali com ele. E muitas vezes nas tempestades nós ficamos cegos por conta do desespero. Nós ficamos atribulados. Nós pensamos muitas vezes que Deus esqueceu de nós. Aí nós esquecemos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele não esqueceria de nós, que Ele estaria conosco todos os dias, que Ele é um Deus Emanuel, um Deus conosco. Então a tempestade, meus irmãos, as tempestades da vida nos leva sim a entrar em desespero. Mas a palavra de Deus para vocês: não se desespere, porque nós temos uma esperança. Terceiro, a palavra de Deus aqui nos mostra uma nova fase, uma terceira fase. Logo após o término da tempestade. Logo após o término da tempestade. Então, o que nós podemos dizer aqui, refletir aqui? O que fazer para tirar você da tempestade? A palavra de Deus diz que Paulo saiu. Então, por que Paulo saiu da tempestade? E ele foi o canal das pessoas que saíram junto com ele dessa tempestade terrível que ele estava passando na vida dele. Paulo, ele tinha sua alma ancorada em Deus. Paulo tinha a presença de Deus na vida dele todos os dias. Versículo 23 diz: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha aí, queridos. O que tira você da tempestade é você saber que há um Deus na sua vida, juntamente com você, do seu lado, te dando força, te dando direção. Não importa a tempestade das quais nós vivemos. O que importa é que o nosso Senhor está conosco, junto conosco. Muitas vezes, infelizmente, não conseguimos ver Deus, mas Deus está ali, meus irmãos. Você sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel ao que Ele diz. Ele não é fiel a nós porque nós somos fiel a Ele. Não. Ele é fiel porque Ele é fiel a Ele mesmo. Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. E aqueles que têm a alma ancorada em Deus, Ele jamais abandona o seu filho. Nós temos Deus, meus irmãos, como um pai. Um pai não abandona um filho. Deus não é aquele Deus patrão, que quando nós estamos passando por situação difícil, Ele abandona a gente. Né? Você já viu quando um patrão, você está com uma situação difícil, precisando de um vale, precisando de um dinheiro, fora do tempo, a situação está difícil, e o seu patrão está vendo que você está precisando de algo, a primeira coisa que ele faz é virar as costas para você. E muita gente trata Deus dessa forma, como um patrão. Mas Deus não é patrão, Deus é pai. Deus é pai. Quando Ele te ver triste, amuado, Ele vai lá e vai te socorrer. Ele vai te amparar. Ele vai dar a mão dEle. Ele vai te pegar na sua mão e tirar você desse lugar. Ele tem prazer nisso. Então, queridos,
Você pode se sentir sozinho, mas você não está sozinho. Não importa a tempestade, o que importa é que Deus está contigo. Diz aí ao seu irmão que está do seu lado, Deus está contigo. Ele jamais vai te abandonar, porque Ele é fiel, e Ele te ama, e Ele vai fazer de você mais do que um vencedor. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Segunda coisa, o que fez tirar Paulo da tempestade? Propósito. Versículo 24. O anjo do Senhor disse a Paulo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Meus irmãos, Paulo sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. E eu quero dizer para vocês que Deus tem um propósito na vida de vocês. E não vão ser as tempestades que vão tirar você do propósito de Deus. Não vai ser as tempestades. Então, meus irmãos, a sua vida, ela não vai terminar na tempestade. Porque Deus tem um propósito para você. Enquanto esse propósito não se cumprir, eu sei que Deus vai sempre livrar você de uma tempestade. Posso ouvir um glória a Deus? Então se agarre no propósito de Deus para a sua vida. Paulo, ele não firmou os seus olhos e o seu coração na tempestade, mas ele firmou os seus olhos e o seu coração no propósito que Deus tinha para ele. Era necessário que Paulo fosse até César, até Roma. E ele sabia que isso iria acontecer, porque Deus tinha um plano na vida de Paulo. E foi isso que Paulo se agarrou, porque Paulo entendeu que a missão que Deus tem para nós é maior do que a tempestade. Então, meus irmãos, se você está na tempestade hoje, foca naquilo que Deus tem para você. Foque. Fica focado. Foque em Deus. E a terceira coisa, que Paulo se agarrou para ele sair da tempestade. Promessa. Deus tinha uma promessa na vida do Paulo. Deus falou para Paulo: convém que você vá até Roma. Ali havia uma promessa de Deus na vida de Paulo. Promessas que ele iria pregar o evangelho naquele lugar. Paulo sabia das promessas de Deus. Ele acreditava nas promessas de Deus. E uma das coisas, meus irmãos, que tira nós de tempestades, é sempre olharmos para as promessas de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos para as promessas de Deus, a tempestade ela fica mais fácil de ser superada. Ela não fica tão forte, porque nós começamos a olhar com os olhos da fé. Quando eu começo a olhar para as promessas de Deus para a minha vida, eu começo a olhar com um olhar diferente. Eu começo a olhar com os olhos da fé. Então, meus irmãos, se agarrem nas promessas de Deus. Eu sei que Deus tem uma promessa para cada um aqui. Vocês são alvo da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Então, foquem nas promessas de Deus que tem para vocês. Paulo, meus irmãos, ele foi algo tão maravilhoso, que diz a palavra que ele focou nas promessas de Deus. E por conta das promessas de Deus, não só ele foi abençoado, mas a palavra de Deus diz que 276 pessoas que estavam naquele navio receberam também a promessa. Foram abençoados, eles foram livres. Eles se livraram dessa tempestade
que estavam assolando a vida deles. Então, meus irmãos, para encerrarmos aqui, vou repetir mais uma vez: o que fazer para tirar você da tempestade? É a presença de Deus, é você focar no propósito de Deus e você focar nas promessas de Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos orar, fiquem de pé. Eu não sei como é que está a sua vida aqui hoje, mas quando eu não sabia quem viria aqui hoje, e de fato eu não sei mesmo, porque eu não sou Deus, mas Deus tocou no meu coração para orar, abençoar, orar junto com vocês. Vocês que estão passando por dias difíceis, dias tempestuosos. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, como é que está o seu coração. Mas se você não está bem, se você não está bem hoje, está passando por um período difícil na sua vida, e se essa mensagem falou ao seu coração, eu queria chamar você aqui à frente, meus irmãos. Enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, Deus tocou no meu coração para que eu pudesse chamar vocês aqui à frente e estar orando por vocês. Eu sei que nós estamos passando por dias delicados, né? Mas eu sei que todo mundo está com máscara. Eu sei que vocês são prudentes. Se você tem esse desejo no coração de vir aqui à frente, fica um pouco distante um do outro. Se você vir aqui à frente, você está demonstrando para o próprio Deus que você confia nele e que você precisa sim de uma oração, de uma mão poderosa sobre você. Então, por favor, se essa mensagem falou ao seu coração e você precisa de uma oração, vem aqui à frente que nós vamos orar. Aleluia. Queridos, eu sei que tem alguns diáconos aqui. Vocês com máscara, por favor, chegam próximo aqui do seu irmão e ore por ele. Você não precisa tocar nele, mas apenas ore por ele. Estende as suas mãos sobre eles, porque esse é um momento de guerra, momento de luta, momento que muitas coisas podem serem quebradas. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Adversa que eles estão vivendo, Senhor, e que o propósito do Senhor vai se cumprir na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro, Pai, para que eles, Senhor, possam sair da tempestade e possam viver em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que haja restauração.
Aleluia. Aleluia. Em ti sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. É em ti que nós confiamos, Pai. É no Senhor, ó Pai, que nós nos ancoramos e nos apoiamos, Pai. Crendo, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, está acima de qualquer tempestade, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor estar presente neste lugar. E eu sei, Pai, que o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir a Tua voz. E eu sei que o propósito do Senhor se cumpriu aqui esta noite. Louvado seja o Teu santo nome.